Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus e de Jesus, dos mentores espirituais, estejam em cada lar, em cada coração de vocês. Agradecemos, como sempre, a presença de todos aqui no nosso canal. Esse é o segundo vídeo do estudo que estamos fazendo do livro O Karma Genético, não é? Estamos fazendo esse estudo, e então... do Eric, né, a Taíde, que desencarnou aos 29 anos, que deixou algumas obras aí orientadas pelos extraterrestres, de como é tudo que acontece realmente nos planos divinos da matéria ou não, né, de uma matéria mais simples, de uma matéria mais densa. Vimos no primeiro vídeo, que foi falando da introdução, que nós temos, isso a gente já vinha falando há um tempo atrás, né? Que nós temos para cada molécula do corpo físico, nós temos duas no astral. Uma que corresponde ao corpo físico que estamos vivendo nessa reencarnação e a outra que corresponde, né, à nossa futura reencarnação, que corresponde a todos os nossos resgates ou não. Vai depender de nós. Nós falamos que cada gene, né, tem nós kármicos, né? Os nós mesmo, nós kármicos. E que cada nó kármico tem um ponto kármico, né? E que, portanto, todos os nossos atos, né, são registrados nesses nós, tá? Agrupados nos genes. Então, cada ato positivo ou negativo é agrupado ali e que vai nos mostrar como será o nosso futuro. Nós vimos tudo isso, né, pessoal? Vimos tudo isso lá no último vídeo, que a semana passada, que foi da introdução. Hoje nós vamos falar, pessoal, aqui, o número 2, né? O vídeo número 2, que fala da criação. Então diz o seguinte, que é no capítulo 1, o universo é pulsante, expande-se e contrai-se, convergindo para o mesmo ponto. O universo é sempre recriado. O universo, através de inúmeras expansões e contrações, delineou uma membrana, limite deste universo. Constituindo este universo, existem 3 grandes divisões em relação ao estado em que se encontra a matéria que o compõe. Ou seja, o número 1 é o plano físico. O número 2 é o plano astral. O número 3 é o plano espiritual. O plano físico corresponde a toda a matéria muito densa. Toda a matéria muito densa, seja da Terra, ou seja de outro orbe por aí afora na galáxia, ou em outras galáxias, né, em bilhões de galáxias que existem. O plano físico é sempre o mais denso. O plano astral, ele corresponde à matéria em um estágio intermediário entre o físico e o espiritual. Entenderam? O astral, ele é uma parte física e é uma parte espiritual. O plano espiritual corresponde a toda a matéria muito sutil, quase energia pura. O plano mais sutil interpenetra o mais denso. Logo, o espiritual interpenetra o físico e o astral. E o astral interpenetra o físico. São universos correspondentes àqueles que possuem cópia idêntica ou semelhante em outro plano. É aquilo que a gente fala, nós temos um outro nós em outro plano. Temos sim, comprovadamente, né, que nós temos as mesmas moléculas aqui neste plano físico, temos uma mesma molécula num plano astral. Isso só é válido do mais denso físico, que é o físico, para o mais sutil, astral e espiritual. Para toda matéria física existe um correspondente astral e espiritual, interpenetrando-a. Quer dizer, para toda molécula, é o primeiro que nós vimos na introdução, para toda molécula física existe uma contraparte astral e espiritual. Interpenetrando, olha só, ela não está em outro lugar. Ela não está longe do nosso corpo físico, ela está interpenetrando o nosso corpo físico. Para toda matéria astral
nem sempre há um correspondente físico. Vocês estão compreendendo a diferença? Quer dizer, para o nosso físico existe o correspondente no astral. Mas nem toda matéria só astral tem um físico. Nem toda. Mas certamente ela tem um espiritual. Vocês estão compreendendo? Nós acabamos de falar que sempre vai do mais denso para o mais sutil. E para toda matéria espiritual, nem sempre existe um correspondente astral ou físico, nem sempre. Existe apenas a consciência cósmica, tudo a centelha que vem de Deus, né? Quando a matéria é espiritual, porque ela é muito sutil, ela é muito quase energia pura. Então, nem sempre existe um correspondente no astral e no físico para esta matéria espiritual. Compreendem? O homem, o ser humano, nesse caso, possui uma cópia perfeita do seu corpo físico no plano astral. Olha só, ele possui uma cópia perfeita do seu corpo físico no astral. Já falamos isso também em outras oportunidades. Para este corpo astral do homem, desse indivíduo, que nós temos um outro corpo astral, ou seja, eu tenho esse corpo físico, eu tenho um correspondente no astral, e para este corpo meu no astral, existe um corpo espiritual, que é uma cópia sutilizada do corpo astral. Vocês estão compreendendo? Então, eu tenho esse meu corpo físico, eu tenho uma cópia no astral, tá? E tenho uma cópia no mundo espiritual deste mesmo corpo. Só que muito mais bem feita, né? Muito mais linda, né? De qualquer um de nós temos uma cópia muito mais linda, muito mais perfeita, porque são energias sutis, né? Quase o que energia pura. Então é uma cópia sutilizada do corpo astral, essa que está no espiritual. Então nós temos o nosso corpo físico, nós temos um astral, e desse astral nós temos uma cópia lá no mundo espiritual. Mas há seres, né, com o corpo astral, há seres com o corpo astral e espiritual que não tem o corpo físico. É o caso dos seres desencarnados, porque eles perderam o corpo físico após a desencarnação e agora eles vivem só com um corpo astral e com o corpo espiritual. Vocês estão compreendendo? Acima do plano espiritual está a consciência cósmica, né? Que é a força que interpenetra todos os planos. Ou seja, a consciência de Deus, ela interpenetra tudo, né? Até um copo, né? Até água, uma televisão, um carro, um sapato, uma bolsa, o seu emprego, um papel, tudo é interpenetrado pela energia cósmica, que é a consciência cósmica, a consciência de Deus, ou portanto, o Deus cósmico, não é o Deus bíblico, o Deus cósmico, ele está em tudo, ou seja, por aqui nós já estamos vendo que Deus está em cada partícula, em cada átomo de tudo que existe. A consciência cósmica é a própria consciência de Deus, ou seja, a consciência de Deus está em cada objeto desse que eu falei e milhares de outros mais, milhares e milhares e milhares, que vocês possam estar aí agora imaginando, e ali está a consciência de Deus. Num lençol, não é? Num travesseiro, num relógio, num quadro, numa pintura, numa tinta, em tudo que vocês possam imaginar, ali está a consciência de Deus, né? Para efeito deste estudo, Deus é tudo que está delimitado pela membrana, aquela membrana que nós acabamos de falar, que envolve o universo, né? Vamos aqui então passar um pouco à frente, que seria bom vocês imprimirem, né? Tira pela internet, imprime este livro para acompanhar, né? Muitas pessoas me ligaram, mandaram e-mail dizendo que fizeram isso e que estão acompanhando agora esse estudo através do próprio livro, né? Que elas imprimiram e que mandaram encadernar. Uma beleza, né, pessoal? Então, cada uma polaridade de Deus é um espírito, né? Porque temos as centelhas, que elas são duplas, uma de polaridade masculina e positiva, a outra de polaridade feminina e negativa. E cada uma dessas polaridades é um espírito, né? Ou seja, uma individualização da consciência cósmica.
Ela pode estar no reino mineral, ela pode estar no reino vegetal, pode estar no reino hominal, pode estar no reino acima do hominal, não é? Animal, hominal, e no homem cósmico, que nós já falamos em outros vídeos, mas para frente nós vamos falar mais, né? Quando o espírito reencarna, adquire um corpo astral associado àquele corpo físico que ele vai adquirir, não é? É necessário um corpo intermediário, ou seja, o corpo astral, para que possa usar o corpo físico, porque o espírito ele traz uma energia tão forte, também já foi falado em vários vídeos para trás, traz uma energia tão forte que acabaria com o corpo físico se ele viesse sem esse intermediário aí, como se fosse um filtro, né, filtrando essas energias. O corpo astral é um decodificador ou ponte de ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Este é o trabalho do corpo astral, né? Decodificar essas energias para poder a gente usar no nosso corpo físico, como eu falei no outro vídeo. Nós temos que ficar entre 6.500 e 10.000 angstroms para que o nosso corpo físico ele não se ressinta. E também que a grande maioria, né, desses contatos extraterrestres são a nível astral, porque não poderia ser totalmente a nível físico, porque o corpo não aguentaria as vibrações energéticas dos extraterrestres, assim, corpo a corpo, não aguentaria. Então só quem aguenta é que eles deixam acontecer esses contatos imediatos assim, porque na verdade a grande maioria é por corpo astral, porque há esse filtro, né, das energias. Por isso existem 7 corpos astrais. Nós estamos falando aqui de corpos astrais. O superior ou mais sutil e mais 6, cada um mais denso que o outro, ou seja, o 7º é o mais sutil. O primeiro corpo astral é o mais denso, é uma cópia perfeita do corpo físico. É aquele que quando alguém morre e outro vê, fala que é o fantasma, né, naqueles primeiros momentos. Depois passa a ver, na verdade, o corpo espiritual passando. Aí diz que viu um fantasma. O espírito, para controlar o corpo físico, ele emite impulsos de altíssima frequência vibratória, imperceptível para a matéria física. A gente não percebe. É tão sutil essas vibrações que o espírito passa para o corpo físico, esses impulsos de alta frequência vibratória, que o corpo físico, a matéria física, ela não vê, ela não sente, compreende? Para que esses impulsos possam ser percebidos pelo cérebro, nosso cérebro físico, que é denso, é necessária a redução da frequência desses sinais pelos corpos astrais. Então, os 7 corpos astrais, eles vão filtrando aquela vibração, aquela frequência vibratória altíssima, né, para poder chegar até o corpo físico. Então, quando alguém está com algum problema, que a gente detecta na análise, faz aquela mensuração e detecta o que está acontecendo, é porque aquele corpo sutil astral, um daqueles 7 corpos, está captando alguma vibração muito forte, né, que está prejudicando a pessoa. Então, por isso ali tem aquelas mensurações. Estes corpos, 7 corpos astrais, portanto, fazem o papel de amortecedores das vibrações emanadas pelo espírito. É como se fosse uma grande usina elétrica. Aquela energia da usina elétrica, ela não pode vir diretamente para nossas casas, que explodiria tudo. Então ela vem passando pelas subestações, né, de energia. Das subestações vai passando, diminuindo, até chegar nos postes que nós temos nas ruas, né? Até chegar nos postes. Dos postes ela também né? Ela cai de frequência para poder ter aquela frequência 127, 240, 220, para poder adentrar a nossa casa com segurança, não é? Então vocês vejam, a mesma coisa são os corpos astrais. Eles fazem esse papel de amortecedores. Vamos dizer que o nosso espírito é a grande usina hidrelétrica. E os nossos corpos astrais, esses 7 corpos, eles vêm amortecendo ao longo do caminho dessas vibrações altíssimas que o espírito emana, vem
cortando, diminuindo essas vibrações, até que chegam, né, nos postes, né, e vêm até a nossa casa, que aí elas vão entrar com segurança. A mesma coisa acontece com o papel dos nossos corpos astrais. O nosso corpo astral superior, que é o sétimo, é o corpo que recebe diretamente os impulsos espirituais. Então esse sétimo corpo é o corpo que mais pega carga, né? Então ele tem que estar muito forte. Ele não pode estar com problema. Nós não podemos estar com um problema no nosso sétimo corpo astral, porque ele vai deixar passar problema para o sexto corpo astral, para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo, e quando chegar no primeiro, vai destruir parte das energias do nosso corpo espiritual, que está mais além dos corpos astrais. Vocês estão compreendendo? Não é difícil de entender, como eu estou falando novamente, é fácil de entender. Vocês ouçam e reouçam, vejam e revejam este vídeo, que vocês vão ver, que vocês vão entender claramente. Então, se esse sétimo corpo astral é o que mais pega a carga forte, vamos dizer, desta usina que é o nosso espírito, ele tem que ir passando com segurança todas as energias para os demais corpos, até chegar no primeiro corpo astral, né? Então, este corpo baixa a frequência até que ela possa ser percebida e captada pelo corpo astral subsequente. É isso que eu estou falando. Cada corpo astral subsequente vai baixando, até chegar, né, onde tem que chegar. E assim sucessivamente, cada corpo vai baixando a frequência para o próximo corpo subsequente, até chegar no mais denso. Para esta cadeia de 7 corpos astrais, que fazem o papel de amortecedores da frequência, passarão os impulsos espirituais até que ela fique baixa o suficiente para poder ser percebida pelo cérebro físico, que nada mais é que o último receptor das ordens emanadas do espírito. Então, o primeiro corpo é o mais denso, tá? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui, vamos seguir no próximo vídeo com esses estudos. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita proteção.